eu só fui saber o que aconteceu porque eles me contaram. Porque nesse momento, eu só lembro de eu sentar no sofá chorando, depois eu joelhado no chão com o pastor Edson na minha frente. Eu manifestei uma legião de demônios dentro da minha casa. Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um programa aqui no Cristoflow Podcast. Você é o nosso convidado especial, nós estamos muito felizes de poder receber vocês aqui. E desde já, eu quero pedir a vocês aí que se inscrevam no canal, ative o sino de notificação e compartilha. Envie esse vídeo para alguém porque eu tenho certeza que você vai estar abençoando uma vida. E hoje nós estamos recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que a nossa ilustre convidada, Marjorie. Marjorie, seja muito bem-vindo, minha querida. Muito obrigada. É um prazer para nós receber você aqui, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a Marjorie aí, pessoal, vai estar se apresentando aí, né? Vai estar apresentando aí, falando quem é a Marjorie, viu, gente? Mas reforçando, curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Tá bom? A Marjorie já vai se apresentar, mas antes eu quero deixar aqui também os meus agradecimentos aí à nossa produção aqui, ao Nilmar, né? Esse trabalho aqui não seria possível sem a atuação dele, é um projeto que ele está junto comigo aí, idealizando à frente desse trabalho, na correria. Então eu quero deixar meus agradecimentos aqui ao Diego Nilmar, que está fazendo parte com a gente aí, tá bom? Então, Marjorie, vamos lá, né? Vamos lá, né? Você tá preparada? Eu tô, você tá? Com certeza. Tá bom, né? Se apresenta aí. Fala pra gente aí quem é a Marjorie. Então, gente, meu nome é Marjorie, tenho 20 anos. Faço parte da Igreja Batista da Lagoinha Morro Alto. Apelidada como Margarete, né? Muitos conhecem como Margarete lá da igreja. Mas uma jovem temente ao Senhor, glória a Deus por isso. Conheci o Júnior, a Letícia, que são bênção demais. E estamos aí nessa caminhada com Cristo, né? Servindo ao Pai, né? Faz parte do Ministério da Comunicação, da Dança. E que o Senhor venha engrandecer, né? Em nossas vidas. Ser engrandecido em nossas vidas. E aí, gente, nós mudamos o cenário aqui, né? Por causa da presença da Marjorie. Vocês repararam que o fundo agora tá rosa e o azul tá aqui embaixo, né? Então é isso. Como, né, a Marjorie é uma mulher, é feminina, nós falamos assim, vamos deixar o cenário rosa. Tudo rosa, né? Mas e aí, Marjorie? Nós estamos muito felizes de receber você aqui, mas fala pra gente aí, minha filha, você batizou com quantos anos de idade? Olha, eu costumo falar que eu batizei, costumo falar, né? Mas eu batizei com 15 anos de idade. Só que eu costumo falar que eu tenho só 4 anos de convertida. Porque no meio desse tempo, né, eu batizei, se eu não me engano, foi em 2017, acho que foi em 2017, não vou lembrar do ano, mas eu batizei, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 20, então há 5 anos atrás, 2015. Era só fazer as contas. Mas eu batizei com 15 anos, só que no meio desse tempo eu desviei por influências, não vou falar que foi culpa das amizades que eu tinha e tudo, porque eu fui porque eu quis, né? Acontece as coisas porque a gente escolhe fazer, a gente escolhe estar ali. Então eu escolhi, afastei da igreja, afastei das pessoas, do pessoal. E antes eu não gostava da Lagoinha, eu batizei na Lagoinha, mas não gostava de lá. Eu era de outra igreja, no prédio ali no Morro Alto, e era a antiga Nova Vida. A gente saiu de lá por alguns problemas, e quando minha mãe falou que a gente ia pra Lagoinha, eu falei assim, eu não quero, me revoltei e falei que não ia na igreja, e foi aquela peleja. Aí com 15 anos eu batizei. E logo em seguida, aí veio as provas, tribulação, como todo crente tem, né? Só que em meio a esse tempo, eu peguei e falei com o Senhor assim, será que é pra me passar por tanta coisa assim? Então eu não quero mais. Eu não quero mais. Olha o que eu falei com Deus. Eu não quero mais sair da igreja. Mas você não nasceu num berço cristão, né? Você veio se converter depois, né? Sim. Meus pais, eles não eram cristãos, né? A gente conheceu Jesus através de minha prima me chamou pra ir pra igreja, e eles começaram a ir e tudo. Meu pai e minha mãe bebia, só que tipo assim, não era aquela coisa beber excessivamente, sabe?
mas eles bebiam e graças a Deus hoje foram libertos, hoje estão na igreja, caminhando junto com a gente lá. E a minha história de convertida é muito engraçada. Eu fiquei igual eu tava falando com você aquele dia, você não sabe se você ri, se você chora, se você quer me internar, porque aconteceu muita coisa. E mediante esse tempo, aí depois eu voltei para os caminhos do Senhor, aí eu caí de novo e voltei quando eu estava no ensino médio da escola. Voltei para os caminhos do Senhor e mediante aí estou aí até hoje, mas aconteceu bastante coisa para me estar aqui até hoje, viu? Graças a Deus que você está aqui até hoje, né? E a Marjorie é uma bênção, irmãos, né? A Marjorie prega, a Marjorie tira foto no culto, a Marjorie mexe na mesa de som, a Marjorie está na dança, a Marjorie cobra o escanteio, ela mesmo vai lá, cabeceia e faz o gol, A Marjorie é uma bênção, irmãos, né? Ô Marjorie, mas então você não nasceu em um berço cristão, não. Você veio se converter depois, né? E atualmente você atua aí em alguns ministérios da igreja, né? Qual foi o primeiro ministério lá da igreja que você entrou para fazer parte, para servir? E por que você escolheu esse ministério? Eu sempre quis, na outra igreja que eu era do louvor, da dança, do teatro, do hip hop. Só que quando eu vim para Lagoinha, eu sempre quis a dança. Só que por questão de fatores, eu entrei na comunicação também. Só que aí depois eu fiquei só na dança. Por quê? É o meu chamado. O Senhor já vem falando comigo isso há bastante tempo, que o meu chamado é a dança, meu chamado é levar o evangelho através da dança. E é uma paixão que assim, eu vejo, eu fico admirada, sabe? Mas lá na igreja, eu falo com o Senhor, eu vou sair da dança, eu vou fazer. Eu tô tentando sair da dança até hoje, não consigo. Porque é uma coisa assim que o Senhor, quando eu tô ali no meu momento com o Senhor, que eu começo a dançar, que eu começo ali a levantar um braço ou a fazer alguma coisa, o Senhor me toca de uma forma que é a mesma coisa quando um ministro de louvor tá cantando e ele sente a presença do Senhor ali, sabe? É uma coisa inexplicável. O Senhor, ele já me tocou de várias formas relacionadas à dança. Eu já atuo na dança também, pelo fato de que é o meu chamado. Eu descobri que é um ministério que o Senhor me quer ali. Que bênção, Marjorie, né? Então esse foi o primeiro ministério que você entrou lá na igreja, né? E aí, posteriormente, você faz parte de outros também, né? Sim. E aí, como que aconteceu essa situação aí que você passou a servir em outros ministérios também? Quando era o antigo pastor, o pastor Silva era presidente da Lagoinha Morro Alto, começou o Ministério da Comunicação. E nesse meio termo eu tava lá, aí chegou eu e uma outra menina que ela não é da igreja hoje, e depois a Paula veio. Aí a Paula começou a liderar a comunicação, foi aí que eu comecei a ficar um pouco mais próxima da Paula, que a gente tem essa amizade que a gente tem hoje em dia. Mas aí eu entrei pra comunicação. Já entrando pra comunicação, você já aprende a mexer na mesa de som, porque é um interligado no outro ali. Porque vamos supor, o sonoplastista falta, aí você tá lá, só tá você lá. Aí você segura o seu violão lá, e você tem que aprender a mexer. E atualmente eu tô nesses dois ministérios. E tô na intercessão também. Como eu descobri a intercessão? Através da oração. Na oração que a gente tem toda segunda, sexta-feira do mês lá na igreja. E o Senhor começou a me tocar de uma forma assim: filha, eu quero que você entre, eu quero que você participe da intercessão. E foi algo que me tocou de uma forma assim muito grande, sabe? E aí eu entrei pra intercessão. E o teatro é só mesmo quando tem, ainda, né? Quando tem eventos na igreja, sim, eu participo das peças de teatro. Mas atualmente são só esses. São só esses. A Marjorie prega também, irmãos, abre tudo. Aleluia. Só que eu não vi a Marjorie ainda no louvor. A Marjorie vai participar do louvor algum dia? Como é que é esse negócio aí? Olha, já tentei participar do já tentei entrar no louvor, já falei com o George já me chamou também várias vezes para entrar no louvor. Só que eu descobri que não é o meu chamado. Por mais que eu saiba cantar ou algo do tipo, só que eu descobri que não é aquilo que o Senhor falou assim, é isso que eu te chamei para fazer. Não é isso, é literalmente a dança, aonde eu sirvo na mídia também, é algo que a gente olha, as pessoas às vezes acham que a gente tá ali com o telefone
que a gente só tá filmando, que a gente só tá tirando foto, mas a gente capta adorações, orações das pessoas adorando, e através disso outras pessoas veem as redes sociais e querem vir conhecer a igreja, querem vir conhecer o local através de Cristo. Então, para quem acha, né, que a mídia é só tirar foto, não é, meu irmão. É verdade, envolve aí muitas coisas aí, né? Coisa. É porque as pessoas às vezes não conhecem, né, Marjorie? Sim. Mas depois que você faz parte ali do ministério, você vai ver que tem, né, várias vertentes ali dentro de um ministério. Sim. Então, é muito importante aí a gente estar fazendo parte para a gente conhecer melhor, né? Uhum. Isso a gente pode levar para tudo a nossa vida, né? Às vezes a gente fala só de conhecer do lado de fora, mas a gente precisa de conhecer do lado de dentro para a gente tirar uma conclusão, não é isso? Verdade. Bom, então, dá um conselho aí, Márcia, para os jovens aí que estão no mundo aí, né? Os jovens da igreja, porque assim, eu ouvi um pouco assim do seu testemunho e tal, né? Hoje a gente não vai adentrar tanto no seu testemunho, Nossa, porque é muita coisa, mas a gente vai separar um dia para sim, você vir contar tudo com detalhes pra gente, né? Das suas experiências que você teve com Deus. Mas assim, os jovens de hoje precisam de ver que é possível ser jovem e servir a Cristo, não é verdade? com certeza. Então, o que você aconselha aí para os jovens de hoje em dia, para a galera da igreja, a juventude, o legacy? Olha, para a juventude, mantenha-se no caminho do Senhor, porque Ele é o único, na palavra dele fala, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não vale a pena você sair da igreja, ou você sair da igreja porque um irmão está falando mal de você, porque no seu ministério você pensa que as pessoas estão te excluindo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que estar na igreja por causa de Cristo, não é por causa das pessoas. Pessoas ferem pessoas, mas Cristo, ele não pode ferir ninguém, porque ele é amor e ele é justiça. Ele é o único que não pode nos decepcionar. Então não pense que, eu pequei demais, Marjorie, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se teve jeito pra mim, se teve jeito pro Robson, tem jeito pra você também, meu irmão. Cristo, ele está de braços abertos, só te esperando. Então vem correndo pros braços do Senhor. Não importa se você já foi lá na frente, já aceitou Jesus, importa é o seu verdadeiro arrependimento de coração. Porque Cristo, ele procura pessoas com verdadeiro arrependimento e não com remorso, que é pregado muitas vezes hoje em dia, né? Que você pode se arrepender e fazer de novo. Não. E Cristo, ele quer um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. E a nossa juventude, lá em Joel 2, fala que nós somos geração eleita, escolhidos pelo Senhor, né? Para estar ali levando a palavra do Senhor, cumprindo o ID do Senhor. E como a gente pode manter puro o nosso coração, como os Salmos falam? Cumprindo os mandamentos do Senhor e guardando a palavra dele no nosso coração. Então, meu irmão, fique com essa palavra, porque o Senhor, ele pode te curar, ele pode te libertar, seja de vício, seja de pornografia, seja de masturbação, ele pode te curar e ele pode te limpar. Lá em 1 João 9, fala assim que se você confessar os seus pecados para o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar, te purificar de toda injustiça. É verdade. Então, o Senhor, ele está de braços abertos para te receber, mas corra enquanto é tempo, porque já é chegado o dia e a hora que o Senhor virá. Isso é verdade, porque assim, hoje no mundo, Márcia, principalmente a juventude, ela enfrenta um desafio muito grande, não é verdade? Uhum. A gente faz lá na igreja, né? Na nossa igreja lá, a gente faz o Legacy todo sábado, Sim. não é verdade? Inclusive, eu quero deixar o convite aberto para vocês aí, que é jovem, de 0 a 100 anos, a participar lá do Legacy com a gente, viu, gente? Todo sábado tem. Todo sábado, às 19h30. Às 19h30. Pastorzão George, um abraço, viu, pastorzão? Você é bênção demais. Mas o que acontece? A gente está lá aos sábados fazendo o Legacy, mas aí ao mesmo tempo vai ter um baile funk em algum lugar. Exatamente. Vai ter uma festa em algum lugar. Então, a gente acaba que meio que está disputando com essas festas mundanas. Sim. Aí, não é verdade? Então, muitos jovens preferem seguir esse caminho, né? Que nada, eu vou para a igreja, eu vou para o baile funk e vai para o baile funk. Que nada, eu vou para a igreja no sabadão desse aqui, eu vou para o pagode e vai para o pagode. Vai rolar uma festa. Eles estão falando agora muito resenha, né? Vai rolar uma resenha ali, vamos embora na resenha. E aí, ao invés de ir pro culto, vai
para resenha. É um desafio, mas Muito. é possível, né? Porque depois que a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, a gente entende que aquilo ali não cabe mais pra gente, não dá certo, né? E você é uma prova disso, Márcia, né? Glória a Deus. Você é uma jovem, Sim. né? Eu ia falar 20 adolescente, anos. mas você é adolescente, mas não. Você não é rock, você é Legacy. Eu sou Legacy. Entendeu? Você é uma jovem que está aí se dedicando, né, no caminho de Cristo, cara. Sim. Eu fico muito feliz com isso, porque você vai influenciar outros jovens a tomar essa mesma decisão, né? Porque assim, gente, eu também sou jovem, né? Mas ela é mais jovem que eu. Então, Marjorie, eu fiquei feliz de você mandar essa mensagem aí, né, para os jovens. Amém. E reforçar o convite para eles, porque não é fácil, né, Marjorie? Não. Você também teve uma fase que Sim. você teve aí umas recaídas, né? Sim. Não é fácil, gente, você manter no caminho, mas o Senhor falou que estaria conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor ele está conosco, é o nosso maior consolo. Porque hoje em dia é pregado, não é nem a liberdade, é a libertinagem. Sim. Né? É pregado a libertinagem, onde o mundo te ensina o quê? Você pode estar aqui com a gente, você pode estar ali com eles. Mas quem escolhe entrar pela porta larga, ele não consegue entrar na porta estreita. Porque a porta estreita, você vai ter que deixar muita coisa para você entrar nela. Você vai ter que deixar o pecado, você vai ter que deixar as coisas. O evangelho é uma renúncia. Sim, o evangelho é uma renúncia dia após dia. Eu gosto muito de falar que se a vida do crente está muito de boa, tem alguma coisa de errado, porque a vida do crente é que nem matemática. Se não tiver um problema, reveja seus conceitos, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Porque a gente ela tem uma guerra constante todos os dias. O nosso eu entre o nosso espírito brigando ali todos os dias. Porque a gente ainda não foi glorificado, né? A gente ainda está na nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa ali. Mas em Romanos fala, né? Romanos 12:2, que é o meu versículo preferido da Bíblia, que fala da renovação da mente. Que fala que a gente tem que ter uma metanoia todos os dias. Mudança de mentalidade. Exatamente. Não é fácil? Não vou falar com vocês que foi fácil a minha caminhada com Cristo. Óbvio que não, porque foi difícil, foi luta, foram vários desafios, né? Demais, foram 4 anos de processo para me firmar em Cristo. E hoje em dia Satanás ele ainda tenta me fazer cair, só que ele sabe que ele vai perder. Sabe? Porque quando a gente... Jesus já deu a vitória. Já. Glória a Deus, porque é igual aquela parábola do prudente e do insensato. Ali os dois construíram a casa sobre a areia. Sobre a areia, que fala que um construiu sobre a rocha, outro construiu, só que os dois estavam na areia também. E é aí que entra o grande ensinamento. Por quê? O jovem, em Lucas 6, Deus fala que o prudente cavou mais fundo. E o insensato, ele quis falar assim, não tem problema não, eu vou perder meu tempo cavando alicerce. Mas o prudente cavou alicerce até achar a rocha. Então, muitos cristãos hoje querem ser altos, querem ser bem vistos, mas esquecem de cavar o alicerce na verdadeira rocha que é Cristo. É verdade. E a gente tem que ter essa verdade cravada nos nossos corações, porque não somos nada, é tudo por Ele, para Ele são tudo as coisas. A gente não perde nada em se esforçar para ser humilde. Exatamente. A gente tem que manter a humildade, foi o que Cristo também nos ensinou. Gente, só um detalhe, tá? A Marjorie também é carismática, viu? A Marjorie é carismática, ela formou aí no Seminário Teológico Carisma. Eu recomendo o carisma para todo mundo. Gente, eu falo que todo mundo tinha que fazer o carisma, Marjorie. Nossa, com certeza. Todo mundo, porque assim, o Seminário Teológico Carisma, ele é top demais, gente. É top. Quando eu cheguei lá no Carisma, aí a primeira matéria que eles ministraram foi a aliança de sangue, né? Que foi a do teste drive. Era a matéria que eu tava louca pra gente, de onde que Bíblia é essa que esse pessoal tá lendo? Onde que eles tiraram isso? Aí depois você vê que todos os textos da Bíblia estão relacionados com a aliança de sangue. Exato. A Bíblia é um livro manchado. Então, tipo assim, gente, é incrível. Então, eu recomendo o Seminário Teológico Carisma para todo mundo que faça. Né? E a Marjorie é carismática. Gente, a Marjorie aí, ó, tá, vocês estão vendo, principalmente aí vocês que estão na juventude, né? A Marjorie fica aí de um exemplo para vocês, para nós, né? Pra você ver. Já formou no Seminário Teológico Carisma, Fiz o é batizada,
fez o Carisma Start também, serve na obra de Deus. Glória a Deus. E a Marjorie atualmente está solteira. Marjorie ainda não pensa em namorar, em casar, ou pensa? Ou tá cedo ainda, ou tá orando a Deus para enviar alguém. Não, eu penso, Senhor. Acho que o Senhor já tá me respondendo relacionado a isso. Olha, eu já gosto. Ela se deixou o negócio no ar. Aí. Joguei a bomba e saí por ele. Eu fiz a pergunta que ela não queria ouvir. Eu te falei, não lança pergunta, eu falei. Ela deixou meio que no ar, o Senhor já tá respondendo. O Senhor já tá trabalhando nesse quesito isso, aí. Tem que orar, né, Márcia? Tem que orar, gente, porque não adianta. Meninas, não adianta ter um cara que não quer trabalhar, um cara que só quer ficar nas custas de mãe e pai, um cara que não pensa em futuro, porque isso aí não vai ser marido pra você, não. Isso aí vai ser marido encostado, que vai ficar encostado em suas custas. Você tem que procurar um homem de Deus, um homem varão valoroso de oração, tá? E faça a oração que eu fiz, que o Senhor te esconda no esconderijo do Altíssimo, porque quem que for o seu varão vai te achar, não vai precisar ir lá procurar ele. Assim, tem que orar, gente. Tem que orar. Ó, jejum, oração. Deixa eu ensinar uma coisa aqui pra vocês. É o seguinte, quando vocês forem orar, a gente tem a mania de orar, gente, e orar de qualquer jeito. Não. Tem que especificar para Deus da forma que você quer. Eu especifiquei. Especifica direitinho. Ó, você vai pedir a Deus uma casa? Ô Deus, eu quero uma casa aí de 3 andar, 24. Detalha tudo. Tá entendendo? Tem que detalhar. Agora, nem sempre vai vir da forma que você pediu. Mas tenta lá, anota. Né? Igual a Marjorie falou assim, tem que orar pelo varão, tem mesmo. Tem que orar, gente. Às vezes você vai pedir lá um príncipe encantado, né? Aí vai vir um banguelinho, faltando os atacantes. É verdade. Não, isso é sacanagem. Se for de Deus, gente, tem que receber. Tem que receber, Marjorie. Eu especifiquei o meu varão. Falei com o Senhor do jeitinho que eu queria ele. Amém, né? Do jeitinho. Não, tipo assim, não é só. A gente não é errado você pedir pra Deus a aparência física do seu varão. Não é errado. Sabe por que não é errado? Porque primeiro eu pedi o espiritual. Falei, Senhor, eu quero que ele seja um homem temente ao Senhor, que ele me ame como o Senhor amou a igreja e que ele ame o Senhor acima de tudo. Que ele seja um cara temente. Pega aí, viu, meninas? E meninos também, que o Senhor peça a esposa de vocês que seja a mulher de Provérbios 31, a sábia que edifica o lar. Eu pedi a Deus um varão valoroso e eu acho que ele está respondendo. Eu acho. Vamos. Eu acho que ele está respondendo. Relacionado ao carisma, aconteceu um fato bem interessante comigo, que eu fui abençoada em tudo. No carisma, desde a matrícula até minha roupa. Que benção. Eu queria muito fazer o carisma, eu estava desempregada na época. Mandei mensagem para a pastora do carisma, a pastora Angélica. E aí eu peguei e perguntei a ela quantos que era. Na época era 184. E aí eu peguei, fui no pastoreto e perguntei perguntei relacionado à bolsa. E ela pegou, virou pra mim e falou assim, você é líder, se é alguma coisa assim, você faz parte do ministério? Eu falei assim, olha, faço parte da dança e da comunicação e sou vice-líder da comunicação, mas eu não sou líder. Aí eu falei assim, tá, porque a bolsa era pros líderes, pastores, essas coisas assim, mas conversa com o seu pastor pra ele conversar comigo. Aí eu mandei mensagem no pastoreto. E nisso o pastor Edson virou e mandou mensagem pra ela. E ela falou assim, conseguiu. Aí o pastor Edson me mandou mensagem e falou assim, conseguiu a bolsa de 25%. Aí eu ia pagar 124%. Falei assim, já ajudou sim. Já ajudou demais. 184 para 124, eu já tava feliz da vida com isso. E eu tinha pedido ao Senhor há um tempo, falei assim, eu quero muito fazer esse seminário. Eu quero muito, mas que eu esteja trabalhando. Aí eu entrei no Carisma no dia 17 de agosto. No dia 17 de agosto, eu comecei a trabalhar. No dia 17 de agosto, a empresa que eu trabalhava me aceitou. E aí, era o meu primeiro dia de Carisma e eu peguei o ônibus errado para vir embora do serviço. Eu fui parar lá no Maria Helena. E eu não sabia andar ali. Menina, e eu não sabia andar ali. Eu não tava com nada, eu só tava com meus cadernos dentro da bolsa e aquela coisa toda. E aí, um dia antes, o Carisma é terça e quinta, eu não tinha ido na terça. Por quê? Pra mim, eu tinha que pagar na terça-feira. Entendeu? Eu tinha que pagar na terça-feira pra mim começar a aula. E eu não tinha o dinheiro na terça. Aí,
Eu falei que aí a Paulinha foi me buscar pra ir pra célula. Eu falei assim, nossa, Paulinha, era pra mim ter começado hoje, na terça. Ela, por que você não começou? Eu falei assim, porque tinha que pagar. Minha filha, essa mulher parou o carro e falou assim, você tá doida? Você tinha que pagar agora não, minha filha, você tinha que ter ido hoje, não sei o quê. Mas quinta-feira você vai. Eu falei assim, pois é. Aí você sabe mais ou menos quantos livros que era, porque a Paulinha formou, né, já, no Carisma. Ela falou assim, não, os livros são bastante livros, mas eu te empresto os meus livros em cada matéria que você for fazer. Olha pra você ver. Aí eu não precisei comprar nenhum livro. Aí na semana seguinte, ela virou pra mim e falou assim, eu te empresto as minhas blusas do Carisma. Eu não precisei comprar as blusas do Carisma. E aí eu fui do Carisma nessa quinta-feira, que deu tudo errado pra mim não ir. A aula começava às 7h15, eu tinha que estar lá às 7h15, eu cheguei lá às 7h40. Sentei lá atrás, porque né, eu tinha chegado atrasado, assisti a aula, a minha primeira aula foi Fundamentos da Fé. Olha a aula que eu tive, Fundamentos da Fé. E aí, no dia de pagar a pastora Angélica, eu falei, é 124 que eu tenho que te passar, né? Ela, não, você pode me passar 92, eu consigo uma bolsa de 50% pra você. Nossa, que benção. 52 não, perdão, 92. Eu falei, o quê? Como você conseguiu essa bolsa? Aí eu mandei mensagem pro pastor Edson, agradeci. E eu falei assim, aí quando eu pensava em desistir do Carisma, eu falei assim, gente, eu fui abençoada da matrícula até a minha roupa, então eu não posso desistir, permaneci. Aí no dia da minha assembleia do Carisma, que foi dia 12 de fevereiro, o pastor Matheus Alves, fica uma dica, viu, pra você que é jovem e quer saber do conteúdo cristão, o pastor Matheus Alves, benção demais. Ele pregou na assembleia, né, e ele falou comigo não, ele falou com o pessoal, que estava ministrando, ele falou assim, ó, você, cristão, quando acontecer alguma coisa de ruim e você tiver que sair para um lugar, você já tem um lugar marcado, há 5 minutos antes de você sair de casa acontece uma coisa ruim, você vai deixar de ir? E eu falei, eu não vou nem responder, que vai que eu já tive aula com ele, eu já sei como é que eu não vou nem responder. Aí ele pegou e falou assim, óbvio que não, porque o cristão ele é movido pela fé, então se você é movido pela fé, você vai no lugar sim, porque o Senhor vai resolver essa situação para você. No dia 15, que foi a minha formatura, eu acordei com a notícia de que minha bisavó tinha falecido. Na formatura? No dia da minha formatura. Não, ninguém tinha estrutura para ir na minha formatura. A Paulinha e o pastor Jorge não iam conseguir ir na minha formatura. Porque eu tinha legacy, a Paulinha, que a mãe dela estava na casa dela. E eu estava naquela que o pastor Edson ia, a Dani ia, os irmãos da minha célula iam. Eles foram, graças a Deus. Só que eu tinha que fazer maquiagem 9 horas da manhã. E 7 horas eu vi minha avó deitada na sala dela morta. Eu vi. E aí eu tive que ir lá fazer a maquiagem 9 horas da manhã. E a minha formatura eu tinha que estar lá às 5 horas da tarde. E eu fiquei lá na casa da minha outra avó, que eu falei assim, eu não vou aguentar ficar aqui. Se eu ficar aqui eu vou chorar. E aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei no Carisma, todo mundo já me conhecia, falou assim, mas por que você tem que estar caladinha hoje? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, né, gente? Você sabe, gente. E aí, quando eu contei pra eles, eles viram pra mim e falaram assim, nossa, meus pêsames, aquela coisa toda. Meus pais não iriam na formatura, só que eu vi eles lá, por mais que minha mãe e meu pai estavam baqueados por causa da perda da minha avó, mas minha mãe, porque era avó dela, e aí eles foram. Não estava um clima de festa, não estava um clima de formatura, eu subi no altar chorando quando eu fui pegar o meu diploma e foi algo inesquecível. Mas aí eu lembrei da pregação do pastor Matheus Alves, porque quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Então foi algo que me transformou ali naquele momento e eu lembrei de dar muito de Davi na hora. Mas você foi então, né, na formatura? Fui na formatura, depois o pessoal da igreja ainda quis ir pra pizzaria, nós fomos todo mundo pra pizzaria. A gente passa umas experiências, né? Tudo Nossa. pra gente desistir, desanimar, né, cara? É só daí pra lá, e cada experiência que o cristão passa, que não é fácil, é complicado demais. Demais, E você, com certeza, provavelmente não, com certeza você ficou triste demais, né? Nossa, eu tava tendo que segurar o choro toda hora. Por mais que a maquiagem era a prova d'água, eu tava tendo que segurar. Isso, maquiagem a prova d'água? Eu tava tendo que segurar ao máximo, porque eu fiquei com medo de estragar a maquiagem, o cabelo com penteado, aquela coisa toda, sabe? Então foi algo que o Senhor me transformou ali naquela hora. O Senhor me mostrou, falou assim, filha, eu te fiz pra esse momento.
Não, o inimigo não vai atrapalhar isso não, porque minha mãe na hora falou assim, manda mensagem pro pastor evangélico que você não vai poder ir pra formatura. Eu falei assim, não, eu vou, porque é pro Senhor, e fui. Na cara e na coragem, na fé, mas fui, deu tudo, nesse dia deu tudo errado pra mim não ir pra formatura. Mas foi lá Mas fui, graças a Deus. Concluiu, graças a Deus, né? Graças a Deus. E agora é carismática. E ano que vem tem o Master. E aí, você vai fazer? Vou, graças a Deus quiser, eu vou fazer o Master. Eu queria fazer também, eu tenho esse desejo no meu coração, né? Mas vamos ver o que Deus vai fazer aí, né? Mas e aí, você recomenda o carisma pra todo mundo? Pra todo mundo. Não é só carisma, não é só pra quem quer ser pastor, pra quem quer ser... Tem nada a ver, viu, gente? Tem nada a ver só quem quer ser pastor, não. Exatamente. O carisma é pra você se aprofundar mais na palavra do Senhor. É pra você ver a palavra do Senhor com outros olhos. De tipo assim, eu li isso aqui, mas... Não, isso aqui que ele falou não tá nessa parte que eu li, não. E uma coisa que eu gostei muito do carisma é que ele é um seminário teológico bem ministerial mesmo. Sim. Então ele vai ajudar a pessoa a se descobrir mesmo, né, no que ela quer servir, em qual ministério ela vai se identificar mais. Ele é um seminário bem ministerial mesmo. Bíblico, bem bíblico. Bíblico mesmo. Então assim, eu particularmente eu recomendo para todo mundo, gente. Todo mundo tem que fazer o carisma, né? E a minha matéria preferida foi, eu acho que é de todo mundo. Aliança de sangue. Nunca mais eu tomei ceia do mesmo jeito. Cara, eu vou falar com você, cara. Essa matéria pra mim foi a que mais me marcou também. Essa foi a que eu mais chorei. A que mais me marcou. Ela é tanta informação top que, tipo assim, depois que eu fiz essa matéria, eu nunca mais fiz a leitura da Bíblia da mesma forma. Eu nunca mais tomei ceia. Os textos se encaixam nessa questão da aliança de sangue. E vai aparecer lá em Cristo depois. Sim. Que a Bíblia é um livro manchado de sangue, né? Tom. Não existe aliança sem derramamento de sangue. Hoje em dia as pessoas podem até pensar, mas as pessoas fazem aliança, mas não tem derramamento de sangue. Hoje em dia ainda tem, é do casamento, né, gente? Quando o casal ele vai ali ter a relação deles, tem um sangramento tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. E ali eles fazem uma aliança. É verdade. Eles fazem uma aliança. É por isso que muitas pessoas falam assim, muitos pregadores falam, né? Que quando a pessoa ela tem relação com uma com outra, ela tá fazendo alianças de alma com muitas pessoas. Exatamente. E é uma coisa muito séria, porque essa pessoa ela fica presa nas pessoas de uma certa forma. Porque ela tá fazendo uma aliança com cada pessoa que ela tá tendo relação. E é uma coisa muito séria. Muito sério. E o carisma ele vai te ensinar isso. E muitas outras coisas também. Pensa em vários temas aí que você tem dificuldade de discernimento e o carisma vai ajudar a esclarecer. Ele é um seminário bem ministerial mesmo. Sim. É muito top, gente. Eu recomendo para todo mundo. Eu acho que todo mundo da igreja tinha que fazer. Todo mundo deveria fazer o carisma. Mas nem todo mundo tem essa visão. De ir lá e fazer, porque acha que é só para pastor. E não é só para pastor, não tem nada a ver. Eu já ouvi. Nós, por exemplo, nós não somos pastores e nós fizemos o carisma. Eu não sou Letícia tá ali, a Letícia não é pastora e fez o carisma. Próximo a fazer o carisma vai ser a nossa produção aí. Diego Nilmar, nós vamos mandar ele. O carisma, a pessoa pode escolher fazer isso que eu acho que é só para todo mundo ou não é para todo mundo. O carisma é para quem é cristão, para quem acredita na palavra e na ressurreição do Senhor Jesus. Isso mesmo. Mas assim, se você, por exemplo, né, que atualmente é de outro ministério, quiser fazer, você pode fazer também. Pode. Inclusive na minha turma tinha pastores de outro ministério. Você é da minha turma. Não, mas é porque eu entrei antes de você. Aí nós chegamos lá depois. Nessa turma tinha várias outras pessoas de outro. Mas tinha pastores lá de outro ministério. Tinha pastores de outra igreja lá. Porque o carisma ele abrange, não é só pra Lagoinha. Exatamente, as pessoas acham que ele é só pra Lagoinha. Não é só pra Lagoinha. Tinha gente lá da Assembleia, da Cristo. Tinha da Pentecostal, tinha um tanto de gente lá fazendo. E no carisma eu fui curada, você acredita? Acredito, acontecia várias manifestações espirituais lá que o pessoal testemunhava, né? Sim, na minha aula de dons ministeriais, que foi o pastor, não vou lembrar o nome dele, o pastor Natanael, eu acho. Isso, ele mesmo. Eu fiquei 2 semanas sem o carisma porque eu tinha machucado o joelho.
Eu, na dança lá da igreja, machuquei o joelho, aí fui pro UPA. Olha como é que Satanás é sujo. A ortopedista do UPA virou pra mim e falou assim que eu não ia poder dançar da mesma intensidade que eu dançava na igreja mais. Porque senão meu joelho ele ia sair pra fora do lugar. Sim. Porque eu tinha torcido o joelho. Fiquei 2 semanas sem ir pro Carisma, porque eu não conseguia, né? Ir pro Carisma e tudo. Por mais que meu pai me levava e me buscava, eu não conseguia ir. Porque eu tinha que ficar muito tempo com a perna dobrada. E eu tinha que ficar com a perna esticada por causa da lesão. Aí eu não tinha, olha pra você ver como é que Deus é maravilhoso, eu não tinha pedido ao Senhor pra, voltar o meu joelho pro lugar, nem nada. Ele deu uma luxação e eu falei com meu pai assim, meu joelho vai voltar a ficar igual ao outro? Não, porque ele ficou com uma bolona grandona aqui. Sim. Aí meu pai falou assim, não, porque torceu, a não ser que você faça cirurgia. Eu falei, não, pode deixar ele do jeito que ele tá, não tem problema, não tem problema. E aí eu fui pra essa, não sei se você vai lembrar, mas o pastor ele fazia todo início da aula a gente orar com um irmão, com um trio e tudo. Aí, nessa oração, ele pegou e virou e falou assim, no meio daquele tanto de gente na sala, eu orando tudo, meu joelho já tinha melhorado. Eu lembro que ele falou assim, ossos do joelho, volte pro seu lugar. Aí eu ouvi, mas eu falei assim, tem muita gente aqui, isso não deve ser pra mim. E na hora que eu sentei assim pra escutar a aula, algo dentro de mim falou assim, olha seu joelho. Só que eu não vou levantar a calça no meio da aula pra olhar meu joelho. Esqueci disso. Cheguei em casa, fui tomar um banho. Aí de novo, olha seu joelho. Quando eu olhei meu joelho, sério, os dois iguais. Iguais. A médica tinha falado que eu não ia poder dançar da mesma forma. Hoje eu danço da mesma forma pro Senhor e os meus 2 joelhos são iguais. Amém. Iguais. E olha que bênção. O carisma não é só para pastor, viu, gente? Não, é pros liderados também, pros crentes. Membro. Isso. E todo mundo tem que fazer. E vocês vão ver experiências lá sobrenaturais, né? Eu lembro que a gente levava uma garrafa de café, toda terça aqui. Não, mas tinha vezes que dava vontade de dormir, gente, misericórdia. A Letícia... É pesado. Né, Letícia? Letícia, nossa, chegava até a babar na hora do intervalo. É pesado, porque é uma aula de 7h30 às 10 da noite. Mas tem as 2 modalidades, né? Tem a distância, tem o 100% online e tem o presencial. Na época, a gente ia fazer o 100% online. Só que aí Deus mudou tudo, cara. Deus fez tudo assim, foi nos guiando. Amém. Ao ponto da gente chegar lá e fazer a aula experimental presencial no dia. E a gente falou assim, não, que isso, é outra vibe presencial, cara. É uma atmosfera ali que... Então assim, gente, é uma atmosfera diferente, cara, né? É uma experiência sobrenatural. Então, às vezes a pessoa vai falar assim, não, vou querer fazer a distância e tal. É bênção também, né? É o mesmo conteúdo, é a mesma coisa, os professores são os mesmos. Mas, se você tiver a oportunidade, né, de fazer o presencial, faça o presencial. E vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Né? Mas então, Márcia, voltando aqui, né? Porque a gente já foi pro lado da teologia. A gente foi descontando tudo aí. Você já teve assim, uma experiência que te marcou assim, na sua caminhada cristã? Você falou assim, não, isso aqui me marcou na minha caminhada cristã, que te ajudou a firmar mais assim, na presença. Alguma experiência que te marcou aí na caminhada cristã? Você tem alguma aí que você pode estar falando pra gente? Tem. É uma que hoje em dia eu não tenho mais vergonha, não tenho mais medo de falar sobre, é parte do meu testemunho. Gente, ela não vai contar o testemunho hoje não, que é muito grande. No outro programa ela vai vir e vai contar, tá? Isso aqui é só uma das experiências que ela teve, tá? Que ela vai falar aqui pra gente. A que mais, assim, marcou foi que eu sempre fui uma pessoa, antigamente eu sempre fui uma pessoa que eu dava muito problema com minha liderança. Era uma semana, um dia ministrando e o restante do mês todo de banco. Um dia ministrando e o restante do mês todinho de banco. Vivia de banco. Eu vivia de banco. E nessa vez eu fiquei 1 ano de banco. 1 ano. Por quê? Na virada de 2019 para 2020, foi no finalzinho do ano, assim, lá para setembro, eu não vou lembrar o certo mês, mas eu conheci uma menina. E nesse conhecer uma menina, eu acabei ficando com essa menina.
Meus pais não sabiam, eu levava ela lá pra dentro de casa, olha a maldição que eu tava trazendo pra dentro da minha casa. E aí eu achava que tava tudo normal, que, né, e ia pra igreja, e fazendo isso dentro da igreja, não dentro da igreja, você entendeu, mas eu ia pra igreja. Só que aí, no dia 31 de 2019, de dezembro de 2019, a minha mãe pegou meu celular, do nada. Minha mãe pegou meu celular e eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos na época. Não, 15 não, que eu batizei com 15. Eu tinha, acho que uns 16, por aí, na época. E aí, eu já batizada, já tinha sido batizada, já tinha descido as águas. E por isso que eu te falei, que eu tinha desviado depois e tudo. Uhum. E nada fluía na minha vida e eu ficava com aquela, nossa, eu fico de banco da dança, eu não posso ministrar na comunicação, eu não posso fazer nada. E não entendia, porque não tinha essa consciência, não é que eu não tinha consciência, mas eu não entendia por que isso estava acontecendo, mas no fundo eu sabia do porquê que era. Uhum. Que era o que eu estava fazendo. Sim. E nisso a minha mãe descobriu, aí nisso a minha mãe ficou muito brava, ela quis até, ela não me bateu, mas ela ficou brava assim, a um extremo. Aí eu lembro que eu tava chorando no sofá lá de casa e ela falando, você estragou meu ano novo, você estragou minha virada. E ela já tinha perdido o pai dela, meu avô, nesse ano e tudo. Aí todo mundo arrumando pra ir pra igreja, aquela coisa toda. Eu tinha ido pra igreja no dia, ajudar a arrumar na igreja, né? Tinha ido pra igreja no dia 31. E aí minha mãe descobriu. E nisso que minha mãe descobriu, aí meu pai descobriu também, aí foi aquela coisa toda. Aí meu pai tinha ido no quarto arrumar o cabelo. Que meu pai tem o cabelo grande, gente. Ele tinha ido no quarto arrumar o cabelo. E nisso, eu só fui saber o que aconteceu, porque eles me contaram. Porque nesse momento, eu só lembro de eu sentar no sofá chorando, depois eu joelhado no chão com o pastor Edson na minha frente. Eu manifestei uma legião de demônios dentro da minha casa. E nisso, diz meu pai que essa coisa que a gente tem branca nos olhos, ficou preto, ficou tudo preto. E eu tava com o sentimento de que eu tava presa dentro de uma caixa, dentro de mim mesmo, e eu não conseguia voltar. E aí meu pai meu pai ligou pro pastor Edson, minha mãe achando que era brincadeira, minha mãe achando que eu tava fingindo. E ele pegando, e eu rindo, e eu me debatia assim no sofá. E o demônio virou pro meu pai e falou assim que ele era a legião. Meu pai nem perguntou quem é que estava lá dentro, ele falou que ele era a legião. Que ele tinha conseguido o que ele queria, que era me tirar da igreja e acabar com a minha família. Porque na hora que minha mãe descobriu, minha mãe me ligou pra Paulinha, pra minha antiga líder da dança, a Cida, pra Dani e pro pastor Eto, falando o que eu tinha feito, falando que era me tirar de tudo da igreja. Que ela ia me tirar da igreja. Ela falou isso comigo. E foi na época da pandemia, eu não estava estudando, né? Aí eu não podia nem sair de casa. Não podia sair de casa, era uma coisa assim, uma desconfiança que eu causei. E na hora que o pastor Edson chegou, diz meu pai depois me contando, que o pastor Edson não sabia se me segurava ou se segurava minha mãe. Meu pai estava tendo que segurar minha mãe e o pastor Edson me segurando. Porque o que estava em mim virou para minha mãe e falou assim, eu vou matar ela. Hoje eu consegui o que eu queria e hoje eu vou levar ela pra BR e vou matar ela. Nossa. Aí minha mãe virou pra ele e falou assim, mata. Minha mãe debochando do demônio, porque até então ela não tava acreditando que era demônio, ela tava achando que era eu. Uhum. E ela falou, pode matar, leva de uma vez. E nisso ele querendo avançar nela, aquela coisa toda. Aí o pastor Edson pegou e falou, eu não vou saber o que ele falou, eu só lembro que minha mãe pegou e falou assim que eu ajoelhei no chão assim, que a mão já foi pra trás. E nisso, ele falando que ele não ia sair, o pastor Edson falou, e ele saiu, aí pegou e eu acordei. Eu falo que eu acordei, porque pra mim, eu não lembro de nada. Você não lembro de nada. Seria as pessoas te contando depois. Isso aí foi o que meu pai e minha mãe me contou depois, porque o demônio, ele tem disso, né? Ele manifesta e ele não deixa você lembrar de nada. Não lembrei de nada. E eu olhei assim, o pastor Edson na minha frente, minha garganta doendo de tanto que gritou. A risada que estava dando não era a minha risada. E isso, o pastor Edson falou assim, o que aconteceu? O pastor Edson falou, seu pai vai te explicar o que aconteceu. Não ia no culto da virada. Não ia mais na igreja, que eu estava me sentindo com vergonha. O pastor Edson falou assim, não, você vai no culto da virada hoje sim. E eu não sou costume de sentar lá atrás. Sentei lá atrás, na última cadeira possível. Eu fiquei lá assim, ó, tipo, com vergonha, porque os líderes tudo já sabiam. Eu falei assim, nossa, tinha aquela mentalidade infantil, tipo, os líderes vão contar pra igreja toda.
Aí veio a Dani. A Dani, ela só veio em minha direção. Eu falei, meu pai amado. Ela veio na minha direção, ela só me abraçou. Ela não falou nada, ela só me abraçou. Aí, em seguida, veio a Paula. Só me abraçou. E nisso foi um processo muito grande. Fiquei 1 ano de banco. 1 ano ali sendo cuidada pelos meus líderes, pelos meus pais. Pra isso tudo parar de acontecer e tudo. Mediante esse tempo, eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. Fiquei sem telefone durante 1 ano também. Foi o tempo que eu fiquei de banco, eu fiquei sem telefone. E algo que me marcou bastante, mediante isso tudo que aconteceu, a ajuda dos meus pais, a ajuda da minha liderança, a ajuda do meu pastor. O Bruno chegou em mim, o marido da Paula, virou pra mim e falou assim, eu tô muito orgulhoso de você. Eu fiquei sem entender, eu falei, por quê? Porque por mais de tudo que aconteceu com você, você não desistiu do seu ministério. Porque eu continuei indo atrás, eu continuei buscando. E foi anos, por isso que eu falei, foi 4 anos de processo, desde as outras coisas que já aconteceram até essa. Mas essa foi a que, tipo assim, me marcou pra mim falar assim, vão querer acordar pra vida e vão querer seguir em frente. E depois disso, passei por uma série de situações para ser liberta disso. E graças a Deus, com a ajuda principalmente de Deus e de todos os envolvidos na época, hoje eu estou firme e forte no Senhor, mas foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu nunca tinha manifestado demônio. Nossa, foi um processo bem complicado. Foi um processo muito complicado na minha vida, foi um processo muito complicado de confiança para conquistar a confiança dos meus pais de volta, conquistar a confiança da pessoa da igreja de volta. Mas graças a Deus, hoje em dia, se fosse alguns anos atrás, eu nem iria contar isso aqui por vergonha, por medo das pessoas me julgarem. Mas hoje em dia é como um testemunho. Então por isso que eu falei no início. Se teve jeito pra mim, também tem jeito pra você, meu irmão. Basta você querer o Senhor na sua vida e se arrepender verdadeiramente. Porque quando você se arrepende verdadeiramente, você se torna um cristão dobrável. Que é um cristão que não tem medo de ser quebrado pelo Senhor. É um cristão que não se apega a cargos, não se apega a pessoas, não se apega a... Nossa, eu pequei, eu tenho que confessar o meu pecado, mas eu tô com medo de ficar de banco, tô com medo das pessoas me julgarem. Mas quando a pessoa é um cristão, um verdadeiro discípulo do Senhor, ela não tem medo de ser quebrada, ela não tem medo do que as pessoas vão falar. E ela não tem medo de ser tirada do ministério para ser cuidada, porque ela se apega somente na palavra do Senhor. Então foi algo que eu aprendi, que eu fiquei assim, esse é o maior, dentre outros que eu já vivi, mas esse é o maior que aconteceu na minha vida relacionado a isso. Foi esse processo que eu tive com o Senhor, e nesse tempo que eu fiquei afastada de tudo, eu vi o Senhor agindo na minha vida. Eu vi o Senhor agindo na minha vida, e foi algo transformador. E transformador mesmo, né? Sim. A maior prova disso é que hoje você está aí firme na presença, fazendo a obra de Cristo, caminhando. E muitos jovens que vão ouvir isso aí, né, vão se inspirar em você, sim, com certeza, né? E vão também seguir o direcionamento, porque pode ter pessoas também que enfrentam, né, esse sim, mesmo tipo de situação, né, Márcia? Principalmente hoje, na juventude, a forma como o mundo está hoje está muito complicado. Está muito tudo né? liberal. Então, assim, acaba que isso tem virado uma febre, a gente pode dizer assim. Né? Então, isso aí tem, de fato, contaminado muitos jovens, né? Sim. E cada situação é uma situação, né? Às vezes tem pessoas que estão presas nessa situação, é um jovem como você, uma jovem como você, né? Está preso nessa situação e não consegue sair, mas a palavra de Deus, ela tem poder para transformar qualquer um. A verdade liberta. O Evangelho de Cristo transforma qualquer um, não tem esse. Pode ser de qualquer cor, qualquer país, qualquer nação. O poder da palavra de Cristo, o Evangelho, transforma qualquer um, gente. Então é o que a Margem falou aqui, né? Se ela foi transformada, talvez você que está passando por situações parecidas, ou talvez até pior, tem jeito para você também, porque o Evangelho, ele é transformador, ele transforma, sim, de dentro para fora, que foi o que aconteceu, né, irmão? Foi transformado de dentro para fora. Sim, porque foi algo que, tipo assim, muitas pessoas não acreditavam mais. Nossa, essa menina é só problema, essa menina é isso, essa menina é aquilo. Mas eu era, e as pessoas estavam não. Eu era. E antes desse fator acontecer, os motivos que eu ficava de banco,
Era motivo que, assim, eu fico olhando e falo assim, de fazer um trem desse. Você era rebelde, Nossa, né? eu era. Nossa! Eu Todo era. mundo já teve um período de Eu era. rebeldia. E o povo, eu não estudava com ninguém na escola, com ninguém da igreja, quer dizer, e eu achava que o pessoal da igreja não ia ficar sabendo. Aí eu ficava com um menino, e aí o pessoal da igreja já sabia. Eu falei, ai, não entendi. Só na rebeldia, tá Não, vendo? é sério, nossa, e era assim, e era briga na escola, a menina já foi eu parar no sei, hospital por causa que eu quebrei o nariz da Nossa, menina. era rebelde Nossa. mesmo, mas Cristo transformou, gente. Ó, É. hoje a Marjorie não é mais essa Marjorie antiga, né? Graças a Deus. Velho homem já foi passado. A Marjorie hoje é uma bênção. Graças Vocês a estão lá na Deus. igreja, vocês vão ver a Marjorie é uma bênção. A Marjorie faz parte dos ministérios, a Marjorie serve na igreja, a Marjorie é uma bênção de Deus. Glória a Deus. E vai inspirar a juventude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Jesus. essa juventude precisa de jovens como você. Tá aí a Precisa. presença de Deus aí, rompendo. Sim. E é algo que eu levo pra mim. Muitas igrejas pregam muito o avivamento. Ah, eu quero a igreja cheia, eu quero ser cessada. Mas o verdadeiro avivamento, ele começa dentro de nós. Dentro da gente, com certeza. Porque é como se fosse um campo cheio de gasolina e a gente fosse só a faísca. E a faísca, ela vai indo e daqui a pouco ela vira um fogaréu, ela vira um fogo muito grande. Então, que eu peço, antigamente eu pedia muito Senhor, nossa Senhor, aviva esses jovens, aviva essa igreja. Hoje em dia eu falo, Senhor, nos avive, mas que comece de nós. E comece de nós pra gente impactar lá fora, pra gente impactar a vida de outras pessoas com a nossa vida, com o nosso testemunho, porque a gente tem que ser um testemunho ambulante. A nossa vida tem que dar bons testemunhos, tem que dar bons frutos. A melhor forma da gente levar a mensagem para alguém é dando o nosso testemunho. Exatamente. A pessoa olhando pra gente e sentindo o desejo também de Sim. fazer o que a gente faz, né? Essa é a melhor forma da gente testemunhar. Ó, cara, aquela irmã ali, ó, ela é jovem e ela tá firme na presença. Olha, eu vejo ela nos cultos, eu vejo ela participando, ela é influente, eu quero fazer a mesma coisa. E aí você acaba inspirando a pessoa, né? Eu acho que essa aí é a melhor forma de levar a mensagem para alguém. Exatamente. E é nesse momento que você tem que guardar o seu coração. Porque aí você começa a ver aqueles jovens, você começa a ver aquelas pessoas vindo para a igreja, ouvindo o seu testemunho e vindo para a igreja. Aí você fala assim, aí o coração começa, né? Aqui, gente, da nossa natureza ter o ego grande. É da nossa natureza querer a glória para nós. Exatamente. Ele agora pra... Mas uma coisa que eu aprendi, que quando, todas as vezes que eu ministro, e eu desço do altar, alguém falou assim, nossa, mas a palavra foi mesmo, eu falei assim, glória a Deus. É verdade. Toda honra e glória, Senhor, é pro Senhor. Seja dada a Deus. Tira todo o ego de De mim. forma natural, o ser humano ele já tem essa questão do ego. Do ego, tem. E a gente tem que ser humilde mesmo e reconhecer que a gente é dependente do Senhor. Com certeza. A gente, né, nós não somos autossuficientes. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, eles quiseram ser autossuficientes. Né? Se lascaram. Eles quiseram ser independentes de Deus. Né? E sabe uma coisa nós que eu somos fiquei capazes, pensando? nós somos autossuficientes. Vamos Sim. comer o fruto mesmo, vamos desobedecer. Eles estavam dizendo o seguinte, olha, nós não dependemos dele. E aí teve a queda, né? E nós não podemos ir pelo mesmo caminho, querendo ser autossuficientes. Nós dependemos de Deus a todo momento. Sim. Nós dependemos de Jesus e Sim. esse é o conselho. Exatamente. É igual a lição da célula passada, né? Sobre o homossexualismo, também sobre a homofetividade. A Paulinha foi ministrar na nossa célula, né? E ela pegou e a gente tava, que eu tive na casa dela esse dia, e a gente tava conversando sobre o tema, eu peguei e falei assim, não, mas não existe a pessoa nascer homossexual. Isso vai da criação da pessoa. Ela falou assim, eu pensava a mesma coisa. Só que isso vem de lá de trás. Porque lá em Romanos fala que o Senhor, Romanos 1, que foi o texto base do GC, fala que o Senhor os entregou à vontade vergonhosa do coração deles. E em outros versículos também, Coríntios, tudo, Levíticos, tudo fala sobre isso, que acontecia antigamente. Sodoma e Gomorra era uma fábrica disso, né? Que foi onde que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Só que isso não vem de criação, não vem do pai, maldição hereditária, não. Isso vem lá de trás. Porque nós viemos do pecado. A gente veio do pecado. Mas sabe? Cientificamente falando, não é possível a pessoa Não, nascer mas assim. exatamente. Só que a gente olhando com os nossos olhos assim, não é possível a pessoa nascer. Mas você vê hoje em dia crianças
já com um jeito meio afeminado, ou meninas com um jeito mais masculino, por quê? Veio da natureza pecaminosa nossa. E ela, tendo esse estudo, ela virou e falou, eu peguei e falei assim, Paulo, mas não tem como a pessoa nascer homossexual, algo do tipo, não. Aí a Paula falou comigo assim, não tem como a pessoa nascer homossexual, de nascimento assim, nasceu ali e pronto. É os cromossomos, exatamente. Né? XX e XY. Exatamente. Mas a ciência já descarta essa possibilidade. Exatamente, mas a pessoa, ela começa, o menino, a menina começa o a ambiente, eu acho que tudo influencia, né? E isso aí vem de trás. Comportamento, influência. Sim, mas isso aí vem de trás, sabe por quê? Porque lá atrás tinha isso. Lá atrás, Romanos e Coríntios. Não, desde que o mundo é mundo sempre exatamente, e isso vem desde lá de trás. Esse fato do homossexualismo. Essa prática da homoafetividade desde lá de trás. De muito tempo. E a gente, isso aí só vai sair do ser humano, vamos colocar assim, quando a gente for glorificado, quando a gente subir para a glória, isso vai sair do nosso meio, vamos colocar assim, né? Quando a gente for para a glória, porque é algo que a gente não é glorificado ainda. Não. A gente está com a natureza. Isso só vai deixar de existir quando Jesus voltar. O corpo aí glorificado. Exatamente. Mas hoje em dia, vamos tirar as crianças disso, vamos colocar assim, nós adultos já, é questão de escolha as coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu escolho pecar. Eu escolho não pecar. Com certeza. Eu creio também. Né? Exatamente. Porque assim, todo mundo vai ser tentado. Todos nós vamos ser tentados, né, ao pecado. Nós estamos inclinados para isso. Todo ser humano está inclinado a isso devido à natureza pecaminosa. Sim. Então, é uma opção de escolha. E eu escolho. Poxa, será que isso aqui vai ser viável para mim? Isso aqui vai ser bom para mim? Não vai. Isso vai ser exatamente. Mas infelizmente nós somos inclinados ao pecado. Então se a gente não matar a nossa carne, né, se a gente não negar nós mesmos, nós não vamos conseguir, gente. Né? Então a vida do cristão não é fácil. Não é uma renúncia mesmo. É matar a carne, porque assim, nós vamos enfrentar diversos desafios ao longo da vida. Uhum. Antes da gente ir para cá, eu estava conversando com a Letícia sobre isso. Né? E a gente estava falando sobre passar diversidade, lutas e tal. Né? Sim. Aí a Letícia falou assim que nós só vamos parar de passar por luta quando a gente estiver morto. E é verdade. Você morreu, acabou a luta. Não vai ter adversidade mais, você está morto. Mas se a gente está passando por problemas e adversidades, significa que nós estamos vivos. Então isso é um motivo para agradecer a Deus. Significa que nós estamos no caminho certo. Exato. Ninguém quer isso. Tipo assim, nossa, eu quero passar por esse problema aqui. Ninguém escolhe isso. Sim. Mas é uma realidade que a gente enfrenta. E Cristo é que nos ajuda a vencer. Com Cristo fica mais confortável. Com Cristo tudo fica legal, tudo fica bom. Exatamente. E o nosso maior erro, sabe qual que é, Márcio? Que a gente quer ver só o espetacular, só as coisas... Viver de momento. Excepcionais que Deus vai fazer, as grandiosas. Mas Deus está nos mínimos detalhes também. Exatamente. Então quando a gente acorda de manhã, gente, vamos agradecer a Deus. Isso é um milagre. Deus permitiu a gente um fôlego de vida. Sim. A gente está tendo saúde, vamos agradecer a Deus também, né? A gente está tendo a oportunidade de ir para o culto, vamos agradecer a Deus. A gente está tendo a oportunidade de ir para o trabalho, de buscar novas oportunidades. Sim. Isso tudo Deus está nos favorecendo. Uma coisa que o pastor Edson sempre falou que ele falou uma vez que eu nunca mais vou esquecer. Ele virou e falou assim, gente, às vezes a gente fica, né, com vergonha de contar o nosso testemunho, porque a gente ouviu o testemunho do irmão e foi aquela coisa, aquela transformação, Deus tirou, Deus transformou, aquela coisa assim. Amém. Mas o nosso maior testemunho é todos os dias quando a gente acorda de manhã. O nosso maior testemunho é todos os dias quando o Senhor nos dá o sopro de vida ali todas as manhãs. Porque ali você vai levantar, você vai começar um novo dia e não tem maior testemunho que esse. É verdade. Porque se você não acordar, você não vai viver as coisas do Senhor. Se você não acordar, você foi arrebatado. Aí o Senhor já te levou. A Letícia está quase sendo arrebatada, está dormindo aqui. Sim, e é algo que a gente tem que levar para as pessoas. A gente fica assim, nossa, mas o testemunho do Júnior é maior. O Senhor fez mais coisas na vida dele. Na verdade. Só que eu acordo todos os dias. Exatamente. Ele acorda todos os dias. Deus dá uma oportunidade para todos os dias. Sim. É claro que os desafios de alguns é maior que os outros. Vão ser mais complicados dos que os outros. Sim. Mas todos vão ter a oportunidade perante Com certeza. todos, né? Com certeza. E é por isso que a igreja está ativa, a igreja está aí anunciando o Evangelho de Cristo.
Porque é isso, todos terão oportunidade, né? Não vai ter desculpa para ninguém. Os desafios de alguns podem ser maiores que os outros. Sim, mas não todos, né? E às vezes também, Márcia, tem aquele negócio. Às vezes para você, aquele desafio ali é enorme. Nossa, que eu não aguentaria e tal. Né? Para você aquele desafio é enorme. Aí eu que estou vendo de fora, para mim talvez não seja. Né? Para mim assim, nossa, a Márcia está fazendo um show todo por causa daquilo. Mas você que está vivenciando lá, para você é mais complicado. Então tem essa questão também. As pessoas de fora eu acho que é uma coisa mais simples e tal, porque não está vivenciando. Mas quem está vivenciando sabe que é difícil e é complicado. Né? Mas o importante é que Jesus, verdade? Jesus, ele nos resgata de qualquer situação difícil. Ele passa com a gente, ele nos capacita, ele nos fortalece. Né? E o propósito do Cristo Flow aqui é esse, é levar Jesus até você. É verdade, Márcia? Isso. E o propósito deles, levar Jesus através desse podcast para abençoar a vida de todos que estão assistindo, sabe? E é algo que vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu acredito que cada pessoa que for convidada a vir aqui tem algo para edificar, tem algo para engrandecer o nome do Senhor. Porque a nossa vida de crente, de cristão, é isso. É renúncia e engrandecer o nome do Senhor. Corre de gente que te apresenta um evangelho fácil, um evangelho que tudo é flores, um evangelho que é só amor. Porque não é. Verdade, porque hoje em dia tem muito isso. Sim, muitos pregadores que falam. Tem alguns aí que ficam romantizando aí, né, o evangelho de Cristo, né, sendo que é renúncia, gente. É renúncia, o evangelho é renúncia, tem que renunciar à carne, renunciar ao pecado. Né? E tem muitas pessoas que ficam aí, né, usando a palavra de Deus. Isso é até um pouco polêmico a gente falar, mas é uma realidade. Sim. Né? E fica prometendo aí riqueza para as pessoas. Nossa, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Amém, irmão. Se você ficar rico e milionário, lembra de mim quando chegar no paraíso. Mas Jesus não vai prometer nada disso, irmão. Não é verdade? Jesus não vai prometer nada disso. Sim. Né? Pelo contrário, ele nos alertou que seria difícil, mas que ele estaria sempre conosco. Com certeza. Então, e a gente vê também no próprio ministério de Cristo quantas dificuldades, quantas barreiras ele enfrentou. Foi 100% homem, 100% ele sofreu o seu período de agonia que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos passar. Foi quando ele subiu para orar. E isso, lembra de Jesus no monte? Sim. Ele estava agoniado, o texto vai dizer que ele estava sofrendo uma forte agonia. Acho que foi nesse mesmo. E ele suou sangue, isso. Aí olha a oração de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, ele entendia que ele precisava de cumprir o propósito. Com certeza. Né? Aquilo ali ia se cumprir a redenção pra gente. Sim. Então, todos nós vamos sofrer perseguição em algum momento, angústia, né? Nós vamos ter aquela fase meio que depressiva, né? Sim. Mas a gente tem que entender que Jesus sempre vai estar com a gente. Você vai se sentir sozinho em alguns momentos. Isso, nós não estamos livres disso. Não, mas das aflições dos problemas. Não? Mas quando você se sentir sozinho, é um momento que você tem para você tirar o seu tempo com o Senhor, o seu tempo ali, que você já não tira há bastante tempo, que é o seu momento de intimidade com o Senhor. E algumas pessoas viram e falam assim: Senhor, mas por que tal pessoa se afastou de mim? Por que tal pessoa? Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está tirando tal pessoa de mim? Aí volta aquela coisa que você falou, que as pessoas não olham os detalhes. Deus está respondendo, às vezes Deus está respondendo orações que você fez que você nem lembra. Uma oração assim: Senhor, afasta-se de mim tudo que vai me afastar do Senhor. E eu já fiz essa oração. Já aconteceu. E aí eu peguei e falei com o Senhor: Senhor, afasta de mim tudo que vai me afastar do Senhor. Eu fiquei sozinha. Por um período de tempo eu não tinha amizade. Eu fiquei por um período de tempo e eu não me entendia, até que o Senhor passou um tempo e Ele me trouxe ao meu coração. Filha, lembra que você me pediu para afastar do que ia te afastar de mim? Ele me afastou várias pessoas, só que colocou outras pessoas que vão me edificar, que estão me edificando e que querem ver eu, né, só ir para cima, que é o alvo é Cristo, e que querem crescer junto comigo. Outras pessoas que pregam que Deus é só amor. Gente, Deus é amor sim, Ele é o próprio amor. Só que Ele também é justiça. É verdade. As pessoas esquecem de ler os textos bíblicos completos. Esquece de ler a parte B do versículo. Deus é amor mesmo, é verdade, né? Mas Ele é justiça, Ele é juiz. Deus é perfeito, gente, em tudo. Ele é tudo. Ele é o eterno.
O alfa, o ômega. Acima dele não há outro. Né? Apocalipse fala, né? Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e último princípio. Sim. Apocalipse 22:13, se não me lembro muito bem. Bom, produção, quanto tempo nós já... Passou de 1 hora, né? Ai, Jesus. Tá bom. Então vamos aí, né? As considerações finais. A Marjorie vai voltar, tá, gente? Ela vai voltar mais vezes, tá bom? Mas vamos aí às considerações finais, viu, Marjorie? Desde já nós queremos agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Falar de Jesus, trazer um pouco da sua história, né? Influenciar outras pessoas através, né, de um relacionamento com Cristo. Sim. E nós estamos muito felizes de ter recebido você aqui. Você vai voltar depois, tá bom? Vou voltar. E aí, né, eu gostaria, né, como a gente sempre faz aqui, né, produção, os convidados que vêm, nas considerações finais, você liberar. É verdade. Nas considerações finais aí, né, você liberar uma palavra aí para os nossos irmãos que vão assistir, libera uma breve palavra aí, né? A gente fala breve porque, né, produção? Então, vai ter gente que a gente vai trazer aqui, o cara vai começar a pregar aqui, mas, né, então... Vai fazer vigília, aí só, vai ser vigília. 3 horas de 3 horas direto, aí já começa o mistério aqui. Mas é brincadeira. Tem umas revelações. É verdade, né? Daqui a pouco começa até a revelar aqui. Vamos revelar, irmão, aí não. Mas amém. Mas aí, Marjorie, a gente gostaria que você deixasse uma breve palavrinha, né, para quem for assistir, né, esse vídeo. Eu não vou lembrar a casa do versículo. Mas é Salmos que fala: como pode um jovem manter puro o seu coração? Obedecendo e guardando os mandamentos do Senhor. Então você jovem, a gente falou muito sobre a juventude, você adulto também, você ainda pode manter o seu coração puro. Você ainda pode se manter puro diante do Senhor. Se manter puro não significa que você não vai pecar, que você não vai errar. Se manter puro é você ser santo, separado. Que significa ser santo é separado pelo Senhor. Você pode manter o seu coração puro, ouvindo e meditando na palavra do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor todos os dias. E lembre-se que Jesus, ele tem poder para te purificar dos pecados, para te purificar de toda injustiça, para perdoar os seus pecados, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Então é isso aí, gente. Chegamos aí a mais um final aí. Só quem fez carisma vai entender isso. É verdade. Só quem fez carisma é que sabe, né? Chegamos aí a mais um final aí, né? De um programa aí, nosso Cristo Flow Podcast. Gente, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá bom? E segue a gente lá no Instagram também, tá? Nós vamos deixar aí tudo aí na descrição do vídeo, o arroba do Instagram, o link do YouTube, do canal, para você ajudar a gente lá, enviando esse vídeo para alguma pessoa. Essa pessoa pode ser transformada por esse testemunho de um relacionamento com Cristo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Quando eu fazia